Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade a este nosso encontro da leitura dos profetas menores. O profeta Abacuque, vamos trabalhar o capítulo 2, do versículo de 1 a 14. É o nosso terceiro encontro. Na primeira reflexão, nós tivemos dois encontros juntos, o primeiro e o segundo. No meu comentário eu fiz a separação. Então agora nós vamos trabalhar o terceiro encontro. A resposta definitiva de Javé. Ouçamos então o texto que nós vamos refletir. Capítulo 2, versículo de 1 a 14. Vou ficar de guarda, em pé, sobre a muralha. Vou ficar espiando para perceber o que Javé vai me falar, para ver como vai responder à queixa que eu fiz. Então Javé me respondeu: escreva esta visão, grave com clareza, em tabuinhas, para que se possa ler facilmente. É uma visão sobre um tempo determinado. Fala de um prazo e não vai decepcionar. Se demorar, espere-a, pois certamente ela virá e não atrasará. Quem não é correto vai morrer, enquanto o justo viverá por sua fidelidade. Maldições contra o opressor, o tirano devorador. Versículo 5. Na verdade, o vinho é falso. O homem arrogante não para em pé. Ele que escancara a garganta como o túmulo, como a morte que nunca se sacia. Ajunta para si todas as nações e se apossa de todos os povos. Por acaso, eles todos não caçoarão dele, dizendo piadas contra ele? O oprimido contra o opressor. Vão dizer assim: ai daquele que acumula o que não é seu e se carrega de penhores. Não se levantarão, de repente, os seus credores e os seus cobradores não acordarão para transformar você em presa deles? Já que você saqueou numerosas nações, o que resta dos povos saqueará você, por causa do sangue humano derramado, da violência feita ao país, à cidade e aos seus moradores. Até as pedras gritarão. Versículo 9. Ai de quem ajunta dinheiro injusto em sua casa, para colocar bem alto o seu ninho, tentando fugir das garras da desgraça. Você decretou a vergonha para sua casa, destruindo muitas nações. Você fez o mal contra si mesmo, pois agora a pedra da parede gritará, e as vigas do telhado responderão. Tanto esforço em vão. Ai de quem constrói com sangue uma cidade e com crime funda uma capital. Não provém de Javé dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se afadiguem inutilmente? Pois a terra inteira está repleta do conhecimento da glória de Javé, tal como as águas enchem o mar. Este é o texto que nós vamos refletir hoje. A resposta definitiva. Versículo 1. Vou ficar de guarda,
em pé sobre a muralha. Vou ficar espiando para perceber o que Javé vai me falar, para ver como vai responder à queixa que eu fiz. O profeta vai ficar de sentinela, vigiando, para ver se Javé irá atuar de novo no momento imprevisível. Ele espera escutar, porque Deus lhe deve dar uma resposta. Como a sentinela fica na torre, na muralha, guardando de longe para ver a aproximação de uma caravana ou um exército inimigo, o profeta vai estar de guarda, na expectativa da resposta de Javé Deus. O profeta fez uma queixa e aguarda a resposta de Javé. Versículo 2. Então Javé me respondeu: escreva esta visão, grave com clareza em tabuinhas, para que se possa ler facilmente. Javé responde ao profeta e pede a Abacuque que escreva a visão numas tabuinhas. É um material de argila onde se escreve. Muito usado na Assíria. Versículo 3. E uma visão sobre um tempo determinado. Fala de um prazo e não vai decepcionar. Se demorar, espere-a, pois certamente ele virá e não atrasará. A resposta de Javé vai abrir uma nova etapa de espera e confiança. Escrever um oráculo tem um valor jurídico. E essa escrita será clara e duradoura. Versículo 4. Quem não é correto vai morrer, enquanto o justo viverá por sua fidelidade. Existe uma certa dificuldade de traduzir este versículo. Inchada. Não é reta nele sua garganta. Uma garganta inchada. Uma alma. Enquanto que o justo, por sua confiança, viverá, uma alma inchada não terá êxito. O justo que confia salvará a vida. Ela é inchada, isto é, não é reta. A sua alma, isto é, a garganta. A garganta do homem ímpio, inflada e distendida pela ganância, espelha a sua alma. Uma alma distorcida pelo orgulho, e por isso ele vai morrer. Há uma distinção entre aquele que é ímpio, ganancioso e orgulhoso, e seu destino final, a morte, e o justo, que vai viver, pois ele é fiel. Maldições contra o opressor. O tirano devorador. Versículo 5. Na verdade, o vinho é falso. O homem arrogante não para em pé. Ele que escancara a garganta como um túmulo, como a morte que nunca sacia. Ajunta para si todas as nações e se apossa de todos os povos. O profeta associa a cobiça como se fosse um insaciável desejo de morte. A expressão "ele abre bem a garganta" é como Sheol, a mansão dos mortos. O justo que vive pela fé confia em Deus, e não em sua própria capacidade de acumular poder e riqueza. Abacuque sugere a natureza infernal do orgulho
e ambição do ímpio. Versículo 6a. Por acaso eles todos não caçoarão dele, dizendo piadas contra ele? Aqui as nações e os povos, vítimas dos caldeus, que comemoram a queda e a vergonha do seu antigo opressor, a Babilônia, vão escarnecer daquele que dominava e deixou de dominar porque a Babilônia foi destruída. Enumera aqui 5 desgraças do opressor. A primeira, versículo 6b. A primeira vem contra a arrogância. São as 5 desgraças do opressor. Nós vemos no capítulo 2, do versículo 6b ao versículo 8. Vão dizer assim: ai daquele que acumula o que não é seu e se carrega de penhores. É o primeiro ai à Babilônia. Os caldeus babilônicos agem como se os habitantes da terra fossem obrigados a pagar aluguel. E eles têm que pagar tributos altíssimos até para usar a propriedade. E eles aproveitam isso para ganhar dinheiro naquilo que não lhes pertence. O que eles possuem, os caldeus, não lhes pertence. E acaba penhorando o que não é deles. Versículo 7. Não se levantarão de repente os seus credores e os seus cobradores, não acordarão para transformar você em presa deles? Um dia, o império cobiçoso perderá o que acumulou, aquilo que foi tirado dos outros. Pois os babilônicos, para que os povos pagassem tributos, fizeram opressões, trabalhos forçados. E agora, com o levante dos inimigos, os que eram oprimidos, os caldeus serão peneirados e despojados. Os credores, os povos despojados, vão acordar, vão virar o jogo. Os povos eram presas dos caldeus. Agora os babilônicos, os da Babilônia, serão presas do povo explorado, dos povos explorados. Versículo 8. Já que você saqueou numerosas nações, referindo à Babilônia, o que resta dos povos saqueará você, por causa do sangue humano derramado, da violência feita ao país, à cidade e aos seus moradores. Já que os caldeus saquearam numerosas nações, explorando com pesados tributos, agora esses povos que sobraram irão saquear os babilônios. A razão desta reviravolta se deve à violência e à morte de tantos para impor esta política de exploração e morte. Por causa do sangue humano derramado, pois a violência foi feita no país, na cidade, e a todos os moradores que tiveram que ser massacrados para que os caldeus tivessem sua riqueza. Isto era assassinato, onde ninguém escapava da exploração, tirando o sangue das pessoas para pagar os tributos e impostos. Versículo 9. Ai de quem ajunta dinheiro injusto em sua casa.
para colocar bem alto o seu ninho, tentando fugir das garras da desgraça. O segundo ai. São 5, esse é o segundo. A passagem joga a casa com a imagem de ninho. Para assegurar a segurança de sua casa, seu palácio, e a segurança de sua dinastia. A casa que se prolonga em ninho, em vigas e pedras, é constituída de dinheiro injusto, que foi conseguido com exploração e imposição, tirando do outro o que precisa para viver. Enquanto o outro vive na necessidade, o outro vive no luxo e na segurança. Então, ninhos é sinal de segurança, de coisa que fica no alto. E aí, protegendo o seu ganho injusto. Para garantir, então, um futuro livre das desgraças, embora foi conquistado com as desgraças de muitos, ele agora vai receber o revés. Aqueles que foram explorados e expropriados de forma a serem empobrecidos, vão se levantar. Porque o enriquecimento deles significava que estava tirando de uma grande parte das outras nações da necessidade para viver. Então, é um problema muito sério, né, do imperialismo que a Babilônia quis impor a ferro e fogo sobre massacres, sobre injustiças, sobre pressão. É um enriquecimento cada vez maior da Babilônia às custas do sofrimento de muitos povos. Isso é um dado da injustiça, mas Deus está dizendo que isso vai acabar. Versículo 10. Você decretou a vergonha para a sua casa, destruindo muitas nações. Isso aqui está falando para a Babilônia. Você fez o mal contra si mesmo. Com este enriquecimento injusto da sua casa, herança, família, você mesmo, isto é, Babilônia, decretou a sua vergonha. Vergonha da riqueza ilícita. Os caldeus vão perder tudo, toda a riqueza acumulada, toda a riqueza roubada, adquirida com o sofrimento dos outros. Esta riqueza foi constituída destruindo muitas nações, matando, e agora o mal que foi feito aos outros se volta contra a Babilônia. Aqui nós temos a lei do retorno. O feitiço vira contra o feiticeiro. Versículo 11. Pois agora a pedra da parede gritará, e as vigas do telhado responderão. Um grande terremoto acontecerá, e tudo cairá. A natureza vai se rebelar contra a situação criada pelos caldeus. Tanto esforço em vão. Terceiro ai. Falei que são 5, né? Versículo 12. Ai de quem constrói com sangue uma cidade e com crime funda uma capital. O déspota, para legitimar seu domínio como conquistador, se coloca a construir palácios e templos. E para esta empreita se justifica todo tipo de violência e derramamento de sangue para conseguir dinheiro e riqueza. Essa riqueza, esse dinheiro, essas construções são realizadas às custas do sangue e sofrimento de muita gente. Versículo 13.
não provém de Javé dos exércitos, que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se afadiguem inutilmente? Este versículo pode ser lido no sentido escatológico, do fim dos tempos, sugerindo que tudo vai terminar em fogo. E dará, então, a partir do fim, o início de um novo regime religioso. Pois uma política alicerçada às custas da exploração dos outros será aniquilada pelo fogo. E assim, todos hão de reconhecer a justiça de Deus. Versículo 14. Pois a terra inteira estará repleta do conhecimento da glória de Javé, tal como as águas enchem o mar. A justiça e o conhecimento do Senhor formam uma conexão, uma unidade. E isto é verdade, como é verdade que as águas correm para o mar e o enchem. A profecia coloca no futuro que o Deus que age com justiça, onde tudo será aniquilado pela força, e assim todos reconhecerão, mostra que esse Deus que age é o Senhor da história, que dirige a história. A justiça divina, então, irá agir na terra inteira. E esta terra, transformada, estará plena do conhecimento da própria ação divina, da glória divina, da glória de Deus. Este é o nosso terceiro encontro sobre a leitura do profeta Abacuque. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.